Como o viajante astral vê um ser humano sonhando? No meu grupo de WhatsApp, Ordem Sinárquica, eu tinha duas pessoas. Uma ligada à constelação familiar, o Celso, e a outra, a sua contraparte, a psicologia. Veja, isso combina, de certa forma. O Celso, ele vinha com um argumento assim, que experiências ligadas a qualquer coisa é fantasmagoria. A Margarete, muito ligada ao positivismo científico, porque a psicologia, de certa forma, ela é uma pseudociência. Então eles ficavam meio perdidos no assunto quando a gente relatava as coisas. Eu estou procurando pessoas que venham com a sua autoria da sua vida, porque isso é muito importante, porque cada autoria gera um livro coletivo, mas eles só repetindo e repetindo autores terceirizados que não são eles, eles ficavam bravos comigo. Achavam eu muito agressivo porque eu estou atacando realmente o desserviço. Porque se você só repete, você não está sendo você. O que é que acontece? A psicóloga não entendia a psique, porque ela não se desdobra, não é clarividente, ela não é o que realmente precisa ser para um estudo laboratorial de experiência direta com a psique, já que é psicóloga, deveria saber. E fica assim, naquele argumento, ai, comportamento não sei o quê. E o amigo Celso, ai, que a família, que não sei o quê, que a gente não usa bonecos. Mas quando você define família, essa cível, você não está sendo franco, porque a humanidade é uma família. Não existe famílias, não existe um Celso, não existe uma Margarete nem um Alex, que aqui vos fala. Eu devo usar o Alex para falar para vocês a essência, trazer a verdade. Senão eu estou aqui apenas fazendo hora extra e atrapalhando o processo evolutivo. Mas como um clarividente real, não estou dizendo que sou real, eu sou até amador ainda, e olha que eu já trago bastante conteúdo, e eu convido vocês a trazer muito mais que eu, ver um ser humano sonhando. Vejam que aqui na vida física, na linearidade, tudo convida a sonhar. Persiga seus sonhos. Perseguir o sonho é como, por exemplo, perseguir o vento. O vento tem vida própria, ok? E o que ele vai ver, né? Eu, por exemplo, eu não sonho. Deixei de sonhar. Quando eu despertei, e eu convido vocês a fazer o mesmo, como? Você vai saber. Você sabe. Como você sabe, por exemplo, ir ao banheiro e fazer o trabalho. Ou, né, dar luz a seres humanos. Você precisa pensar para isso? Você não precisa, você só faz. Eu tive uma experiência muito interessante essa noite, em que eu desperto ali no astral, não sou melhor que ninguém, só que eu desisti de ser burro. Desista também. E eu vi um ser humano. Ser humano, provavelmente, ele está ligado à manutenção, ele é um operário. Ele estava pendurado numa ponte, muito parecida com isso aqui, e ele, dormindo, ele acreditava que estava consertando uma ponte. Ele estava com óculos escuros, com os EPIs, por exemplo, o capacete, aquele de operário, né, a plasmação dele, pessoal. Então ele estava sonhando com a sua função física. Só que, como no astral o clarividente ele vê além, eu olhava entre o óculos escuro e eu via que os olhos astrais estavam fechados, completamente cerrados. E ele estava fazendo manutenção. Ele não tinha um pingo de medo, isso é muito bom. Mas,
Se ele trouxesse essa realidade que uma ponte só existe no plano físico, seria muito arriscado, ele teria vertigem, ele teria as sensações de um corpo físico frágil. E ele estava ali. A ponte era descomunal. Eu pensei, por que essa ponte está aqui me atrapalhando o sol? Eu queria ver lá do outro lado. E eu via, mas só que aquilo estava atrapalhando, era o sonho de outra pessoa. Eu me perguntava, por que essa pessoa está lá? Mas também pode acontecer a forma ambígua disso, da pessoa não tem uma ponte, está a nível de solo e ela tem medo achando que tem uma ponte. Para você entender a plasmação. A plasmação é aquele gigantismo ou pequenismo daquilo que você acha a nível físico. E você transporta isso para os outros planos sutis e você o contagia. Você estraga. Não deveria ser assim. Você já deveria estar vivendo, entendendo o plano das emoções, o astral, que na verdade é dos astros, mas a gente colocou a emoção, e o plano celeste, que é a mente. E a mente não deveria mentir aqui, não deveria disfarçar, não deveria usar de comportamento. Por exemplo, esse Celso, né, não vou botar o sobrenome, ele dava muita importância para a aparência, para o jeito de falar, né, correção linguística. E isso faz ele se perder, ele não consegue ser essência. Por que eu estou citando nomes? Porque tem muitos Celsos, Margaretes por aí, tem muitos Alex. Nem todos são protetores da humanidade, que é a etimologia de Alexander, Ander. Humanidade, Alex, proteção. Por exemplo, o Alexandre o Grande, que é o Alex, ele não protegia a humanidade, mas certa vez ele chegou num cachorro louco, né, na Grécia, e ele disse, eu sou o Alexander Magnum. E o querido falou assim, saia da frente do sol. Você imagina, desafiar um imperador, ele se achava imperador. Então a gente vive por imagens, só que essas imagens não devem sobressair do plano da imagem, que é o físico, que é o máximo de fisicalidade, o máximo que Kundalini entendeu de forma. E nós não somos essa forma, você não tem essa forma, apesar do simbolismo, do pentagrama, tudo mais, o homem vitruviano de Da Vinci, que era ariano. Então eu, como ariano, eu quero consertar isso, eu quero reavaliar. Então foi muito triste eu ver aquele ser humano, que ele estava me atrapalhando, então quer dizer, o seu pensamento atrapalha os outros, né? Saiba bem pensar, sentir e agir. E aquilo estava me atrapalhando, mas por outro lado foi um grau de instrução, já mais um grau que eu entendo que agora eu vejo o sonho dos outros, porque eu não sonho, mas já sonhei. Sonhei, inclusive, de achar que eu estava certo. Paz reverencial a todos.